Sobre consciência de hoje, a gente recebe André Macedo. Eu poderia apresentar André Macedo, mas eu vou pedir que ele se apresente. E aí eu queria saber quem é André Macedo hoje, dezembro de 2025. O que é que você faz, mas também quem é você, André? Bom dia, obrigado, Paulo. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui. E já começou com uma pedrada, né? É. Não seria fácil para você, né? Não, eu acho que para ninguém, né? A gente se definir ou se apresentar. É muito difícil a gente se apresentar sem dizer o que faz, né? Esse talvez seja o maior desafio, talvez até das coisas que a gente venha falar aqui hoje. Mas hoje, e obrigado por lembrar da data, porque eu sou horrível em datas, em anos, às vezes eu me perco, mas a gente está em dezembro de 2025, muito bem lembrado, agradeço. Hoje eu sou conhecido em Natal como arquiteto, né? Como engenheiro, urbanista, sou mestre em sustentabilidade, então a gente estava até conversando aqui com a Aline algumas coisas sobre a sustentabilidade, né? E o como ela está inserida na própria consciência do ser humano de uma forma geral. Eh, sou Trabalho com mediunidade em 2 centros, né, aqui no SEAC, em Petrópolis, e no lado de Seu Luís, lá em Pium. Faço algumas palestras de cunho espírita, espiritualista. E que mais? Triatleta, surfista, Músico, músico, pai, mãe, esposo, esposo. né, irmão, e por aí a gente vai. E estava com pouca coisa para fazer, comecei a fazer psicologia esse ano Ah, é, futuro psicólogo também. e tô assim redescobrindo, né? Tô gostando demais. Então estamos aí nessa batalha, né? Como todos nós, em busca dessa consciência. E ao falar em consciência, né, como você falou que trabalha com mediunidade, como que a gente consegue, eh, fazer essa ponte entre espiritualidade, consciência, expansão da consciência e saúde integral? Como é que a gente consegue a espiritualidade ela tem relação com essa expansão de consciência? É algo que você geralmente traz quando você vem falando, né, lá no evangelho, é o que você geralmente tenta colocar, acho que elevar o padrão de pensamento, vibratório, moral, enfim, das pessoas. Tem uma relação aí, uma ponte entre espiritualidade e a expansão da consciência? Tem sim. Eu digo até que é uma coisa única, né? É, é uma unidade isso aí. Porque a consciência, ela tá ligada a gente consegue aí talvez mapear uns 3 princípios, né? É, o princípio do, da percepção, né? Ou seja, do que eu, do que eu entendo, do que está externo, próximo a mim, do que é o outro, né? Das relações que eu tenho com o ambiente que me cerca, as percepções que eu tenho sobre isso, as minhas reações, os meus sentimentos que eu tenho para cada evento que acontece comigo, né? É, os meus pensamentos automáticos ou não. Tem a ver com o autoconhecimento também, né? Que a gente liga com identidade, né? Por exemplo, a pergunta que você me fez no início tem tudo a ver, né? Quem é? Quem sou eu, né? Ó Muitas como é. vezes a gente não para para pensar sobre isso, né? Vai no automático, é o que eu faço, né? A gente se identifica com isso. Quem Verdade. sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, qual é a minha missão, será que tem missão, né? O Espírito, ele tem uma frase que foi meio que roubada assim de Emmanuel, né? Que era guia de Chico, que dizia que quem tem missão é espírito superior, né? Mas, brincadeiras à parte, todos nós temos uma missão e ela vai muito além do que o nosso próprio ofício, né? Se a gente parar para pensar. E a terceira coisa é sobre percepção, ou, perdão, sobre a minha intenção, a minha intencionalidade das coisas. Porque, é, e aí eu peço só uma pausazinha para falar um pouco de física quântica, mas no próprio experimento da dupla fenda a gente percebe que nós somos co-criadores, a gente consegue mudar a realidade que está ao nosso redor, né? O observador.
como observador consciente, Uhum. né? Não é só um observador, é um observador consciente. Não adianta só observar uma coisa e Tem intenção. não ter intenção, exatamente. Eu tenho que ter uma intenção em cima. Então, o universo, como não é bobo, ele diz assim: tudo bem, você vai ser co-criador, né? Joia, combinado? Porém, eu preciso que você seja um co-criador alinhado com as nossas regras, né? De como é que esse algoritmo todo funciona. Então, ele dá esse poder, esse nosso poder de mudar a realidade, porém com consciência. Porém, se for alinhado com suas regras. Se não for, não vai rolar. Então, Uhum. por isso que a elevação da consciência de modo global, desculpe, de modo individual, ele vai, né, refletindo em tudo que a gente está ao redor. Uhum. E como é que a saúde, como é que esse olhar para a saúde, para o autocuidado, para a autoestima, tem relação com essa expansão de consciência? Bora lá. É, a partir do momento que eu expando a minha consciência, e aí eu vou já trazer conceitos espíritas, espiritualistas, vamos dizer assim. A gente, quando a gente adentra no conceito, e quando você expande a sua mediunidade, você começa a se ver como um ser, não aquele que você se olha no espelho, né? Não aquele que esse que a câmera está captando, mas algo que está bem por trás. A gente se vê como um ser dúbio que está entre dimensões, viajando entre dimensões, né? Diferentes. E dessa forma, a gente percebe que o corpo tem sua decrepitude, que o corpo tem sua temporalidade, mas que tem algo a mais que não tem, né? Que é mais eterno. Porém, e aí eu volto para aquela pergunta que a gente fez, qual é a minha missão aqui? A gente primordialmente, e em cima das reflexões, podemos chegar nisso, a gente primordialmente descobre que a minha missão primordial mesmo, né? Singular, é cuidar de mim mesmo, Uhum. né? É a minha primeira missão. An- Quem é André? Quem é Paula? Nós primeiro somos alguém, como ser vivo. Depois eu sou filho de alguém. Aí daí começam as missões a aparecerem, né? Sim. De forma bem cronológica. Mas primeiro eu sou alguém e eu, como ser vivo, quero estar vivo. Aí olha que interessante. Eu tinha mais ou menos eu me lembrei dessa história agora, perdão, eu vou abrir aí, tá? Eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade e minha infância, assim, foi no meio de mato, né? A gente teve essa Boa. infância raiz, né? E eu morava ali na última rua de Candelária, onde tinha aquelas fábricas de algodão abandonadas, onde hoje é o Natal Shopping, o Uhum. Carrefour, e do lado de lá, do lado da pista, né? Era a T Barreto, que hoje é o outro shopping lá que eu esqueci o nome, né? Então a gente brincava muito por ali. E ali era só mato, não tinha um bairro latino, não tinha nada, era a última rua O de via Candelária. direta, você tá Via falando? direta. E aí o Natal Shopping era uma fábrica, a gente ficava brincando lá, né? Mas aí eu e meu irmão, a gente conseguiu capturar uma lagartixa, né? Fazendo aquele negocinho com fio de coqueiro, não sei o que, fez um laço, aí capturamos essa lagartixa e com todo orgulho guardamos ela dentro de uma caixinha e foi esperar o nosso herói chegar, né? Quem é o herói da gente? O pai, né? Ai. Chegou mais ou menos 6 e pouco da noite, a gente lá, pai, ó, vim mostrar a gente veio mostrar essa lagartixa aqui que a gente capturou e tal. Aí ele olhou e fez, meus filhos, soltem ela, né? Vai ficar com a lagartixa, ela quer viver, ela é um ser vivo, quer viver. Então ali para mim, que eu me recordo, o primeiro ato assim que eu parei para refletir e para entender que ao redor da gente tem muita coisa que acontece e a gente não percebe. Obviamente a gente soltou a lagartixa, mas o suprassumo da coisa aconteceu à noite. Era eu pensando se aquela lagartixa ela conseguiu achar a casa dela,
se tinha outras lagartixinhas esperando ela como filho, né? Se ela tinha uma casa. Então, ampliou uma. Eu praticamente não dormi, porque, e eu, mais uma vez, eu digo que a gente morava meio que no meio do mato, era como se eu tivesse conectado com todas aquelas árvores ali. Eu lembro demais dessa impressão minha. É Foi o teu muito. primeiro movimento da expansão da consciência ali, né? Que você saiu daquilo, do seu eu ali, daquilo, e meio que expandiu para Isso. olhar para o que está ao redor. E aí a gente percebe que a gente tem que fazer isso com tudo, inclusive e principalmente, talvez, com as coisas que eu coloco dentro do meu corpo, com as coisas que eu ingiro, com as coisas que eu bebo, que eu como, né? Então, veja como tem a ver com tudo que está ao meu redor. Nos cursos de mediunidade, existe uma prática que eu faço logo no início, né? Que é, eu peço para alguém comer alguma coisa, né? Nesse último agora, eu até pedi para a Khadija trazer uns tarequinhos, né, que ela faz. Aí eu dei para cada um dos médios lá, coloquei uma música. Primeiro eu pedi para eles comeram, beleza, beleza. Tava bom? Tava bom. Aí eu peguei, coloquei uma música, baixei a luz, eu dei 2 a cada um, né? E aí, enquanto a música vinha, eu disse, Khadija, você pode explicar como é essa receita, de onde ela veio. E aí ela começou a explicar que foi um insight que ela teve, da farinha, de tudo, né? Da forma como ela foi fazendo, e a música por trás, né? E aí as pessoas comeram. Quando a gente come, é outra coisa, é outro alimento, Sim, quando você né? coloca atenção ali, né? No que você está ingerindo, no... Você praticamente se conecta com o cara que plantou, com o cara que trouxe, né? Com a mão que colheu o alimento, né? Com a família que tá. É algo. Parece, pronto, Avatar, aquele filme Avatar, né? Que você vai se conectando com tudo ali que tá vivo, né? Sai do Que modo tem história. automático, né? Que é o que a gente está vivendo muito hoje. Verdade. Esse não parar, esse não refletir, tudo tá mais conectado, mais rápido. E esse parar mesmo para observar tanto o que ingere, o que pensa, o que faz, como faz. Acho que é algo que você geralmente traz, né? É Pra por gente aí. refletir. E vamos lá. Você falou da mediunidade, de trabalhar com espiritualidade de uma forma mais de um chamado mesmo, de uma forma mais voluntária. E como é que isso surgiu na sua vida? Foi algo que veio de alguma ruptura? Você, sei lá, você sempre foi. Você veio com essa espiritualidade já de berço? Ou foi algo que você foi construindo, foi se conectando ao longo do tempo? Paula, assim, é, eu não vou saber quando é que isso começou, porque eu já cresci assim, eu já cresci. A minha família é uma família umbandista, então eu cresci dentro de um centro, né? Dentro que a gente chama de terreiro. É uma umbanda muito light, muito tranquila. É, e aí eu cresci naquilo ali, cresci no meio daquilo, né? No meio lá das imagens, né? Cultuando os orixás, fazendo tudo, adoçando não, trazendo café para Preto Velho, essas coisas. Então, é, escutando muitas vezes as coisas, traduzindo, né? Porque o Preto Velho ele tem uma linguagem, às vezes, que não é fácil de traduzir. Então, eu cresci dessa maneira. É, então, a religiosidade, ela me ajudou a encontrar a espiritualidade. E eu acho que todos nós precisamos talvez não desse caminho, mas a religiosidade, ela vai ajudar
a nos impulsionar, a dizer assim, ó, tem algo um pouco mais aí, tem reflexões morais e tudo que você precisa ver. E em algum momento você tem que abandonar essa religiosidade, porque ela vai estar, como a maioria das doutrinas, ela vai estar enlatadinha, ela vai estar dentro desse copo, ela vai estar dentro de uma lata. E qual é a diferença de religiosidade para espiritualidade? A religiosidade ela vai estar dentro de livros, né? Dentro de dogmas, dentro de doutrinas. E a espiritualidade ela é muito mais. A religiosidade ela vai lhe traçar um caminho ou um alguém para chegar nesse caminho. É como se fosse Tá encaixotado, tá. é? Só que quando você descobre que você não precisa disso, né? Então a espiritualidade ela passa a ser mais ampla. É a história da lagartixa e de você se conectar com tudo que está ao seu redor. A religiosidade ela vai talvez lhe conectar com aquela doutrina ali. Uhum. Mas que eu acredito ser um excelente passo, porque cada religião ela tem a sua função, ela tem e lindamente, né? E eu estou falando de religiões mesmo, não dessas coisas que a gente vê por aí afora que se diz ser religião, né? E trabalha mais manipulação do que com espiritualidade ou com espírito. Mas a religião, que o próprio nome diz, né, de religar, ele é só um facilitador, né? Por isso que eu não julgo religiões. É muito fácil eu passar por ela, olhar para trás e julgar. A gente não pode fazer isso. Uhum. Cada um de nós precisa. Sim. Tem aqueles que vão acreditar em determinadas coisas, tem outros que já não, né? E Paulo, assim, sei lá, imagine todos nós indo para uma casa de praia, digamos assim, vamos fazer uma incursão aí, vamos todo mundo lá para casa de praia, sei lá, 50 pessoas. E aí a gente, amanhã vai ter uma vivência, vai ter alguma coisa. Vai acordar que horas? Não, fica à vontade. Cada um acorda de um jeito. 50 pessoas dormindo numa casa. Imagina, um vai acordar de 4 da manhã, o outro nem vai dormir. O outro vai acordar de 4h15, o outro vai querer sair para caminhar, para ver o sol. Quando você chegar ao sol, tem outros que beberam no outro dia, ainda estão dormindo. Tem outro que acorda no meio-dia. Então você não pode, por exemplo, às 4 horas da manhã, quando você acordar, pegar uma lata, bater e dizer, ei, vamos levantar todo mundo que o sol não vai nascer agora. Não. É um respeito que se tem. É por isso que eu digo, a espiritualidade ela vai trazer esse respeito a todas as religiões, a todos os sistemas e a todo mundo que está no seu processo individual de despertar. E aí me conte do seu despertar que você estava falando Sim. e eu lhe cortei. Então você veio dessa família. Sim, então isso foi muito natural. Foi de uma forma muito natural. A minha mediunidade, ela era... Pronto, aquele eventozinho da lagartixa, aquele ali foi só um dos exemplos. Eu estava de uma forma que a mediunidade em mim, eu como criança, estava de uma forma que ela iria me atrapalhar. Então eu tava, sabe aquele boyzinho que é todo voado assim? Era eu. Eu era daquele jeito. Então o professor falava, O TDAH de hoje. pronto. O professor falava, eu tava vendo outra coisa. Eu brinco sempre dizendo isso, né? Que eu fui fazer uma prova oral, aí era a prova de tabuada. Eu estava no Neves, né? Aí o professor disse, André, era como era? Era 7 vezes 7. Eu não sabia nada. Aí veio a voz, disse 49, 49. Então, não pode, né? Não pode, você tem que... E dessa forma, a espiritualidade fez de mim, assim, ela teve uma certa misericórdia de mim. E eu barrou algumas coisas a nível de evidência para que isso não atrapalhasse o meu caminhar. E a gente, e cada um de nós está nesse processo também. A gente não pode, talvez, né? Eu vou expandir, e esquecer as coisas que a gente tem que fazer na matéria, Sim. né? Esquecer a conta que tem que pagar,
né? Esquecer o colégio, os filhos, a família, Botar o pé no chão, botar o pé né? no chão, né? Então foi isso que eu sempre tentei e tento até hoje, não, vamos dizer assim, não desequilibrar. Sempre Uhum. tá voando aqui, mas tá aterrissando, né? Para que essa missão seja leve, seja cumprida, né? Então, ela, voltando à sua pergunta, ela foi sempre muito natural, mas chegou um determinado momento, né? E aí eu já era pai, já chegou um determinado momento que eu precisei realmente abandonar várias coisas mesmo. Como o quê, por exemplo? Abandonar amigos, né? Abandonar bebida, abandonar locais que tinha muita gente, aglomerações, porque eu me sentia mal. Abandonar várias coisas, assim, alguns níveis de alimentação, para que essa mediunidade, essa espiritualidade, ela começasse a ganhar um pouco mais de ênfase na minha vida. Então, realmente, tem determinados momentos que a gente precisa abandonar. Se a casa ali, a galera não quer nada com nada, você fez aquela imersão, você tem que sair daquela casa. Você começa a não. Engraçado, é como se a vibração realmente ou a frequência não batesse mais, é isso? E, e às vezes tem pessoas que você até, assim, que fazia parte, eu acho que, do seu convívio, e por conta desse desequilíbrio, não sei se é desequilíbrio, mas dessa diferença, eu acho que de frequência de vibração, às vezes você nem encontra mais. É, faz sentido isso? Sim, realmente é vibração. Eu digo sempre que e não tem nada a ver com julgamento. Sim, sim. Me perdoe se soou como julgamento, mas é vibração, é frequência mesmo. E frequência ela não mente. Você não consegue sintonizar uma rádio com uma frequência diferente. Você tem que colocar o seu receptor, o seu rádio naquela mesma frequência daquela FM ou daquela AM. Porque senão não vai conseguir. A gente vai ficar forçando. Ou você fere a pessoa ou você é ferido, Sim. né? E às vezes até ambos. Então você precisa, talvez, procurar a sua tribo que esteja naquela sua frequência. E é triste muitas vezes. Não é fácil, porque ali estão pessoas que você ama, né? Só que você não está abrindo ou dando as costas para ela. Você só está, talvez, não mais convivendo naqueles momentos ali, naquelas coisas que vão fazer com que a distância ocorra, né? Dificilmente, assim, a gente, vamos dizer assim, enterra um defunto vivo, que eu chamo. Enterrar um defunto vivo é você olhar assim para a pessoa e dizer, não quero mais ter contato nenhum. Eu acho que cada pessoa vai lhe ensinar. Sim. Às vezes é até espelho, né? É, exatamente. Se a gente tá fugindo, é porque a gente precisa talvez voltar e revisitar aquela situação para não precisar mais fugir, mas sim isso, aquilo ali não lhe afetar mais. E esse autoconhecimento, essa expansão da consciência, ela em algum momento traz dor, é difícil. A gente precisa olhar também para o que às vezes é ruim na gente, para as sombras, para o que, sei lá, tá o dedo na ferida mesmo e o caminho às vezes é solitário, que às vezes você, sei lá, tá num ponto ali que realmente, se a frequência mudou da turma ali, ou daquele local, ou da família, enfim, às vezes é difícil ter alguém para conversar ou para compartilhar, mas também esse auto olhar, esse olhar para dentro, também pode ser angustiante. É, Paulo, é bem doloroso. É doloroso pela solidão, pela incompreensão, né? Você não vai pegar pode até fazer, né? Mas dificilmente você vai pegar sua câmera numa madrugada de 2 horas da manhã, a qual você está sem conseguir dormir por algum processo, alguma coisa, algum trabalho, ou alguma oração que você está fazendo.
e colocar isso para as pessoas, compartilhar isso com as pessoas. Você pode até mostrar, mas não, isso é uma caminhada realmente individual. E como eu falei, a gente tem que abandonar, e abandonar é escolher, ou escolher é abandonar. Uma vez eu estava assistindo uma entrevista de Jô Soares, né? E ele estava muito triste porque ele tem um filhinho que era especial, né? Uhum. E o filhinho dele tinha falecido. É, e o filho dele tinha uma compulsão. Eles são. Eu ia falar um palavrão, mas não posso, né? Eles são massa, né? Eles são muito massa. Então, assim, ele tinha uma compulsão por livros. Ele lia, assim, avidamente. E aí ele foi numa biblioteca com o Jô, né? Com o pai. E aí, diz, ó, eu vou escolher uns livros aqui, escolhe os seus. Aí, lá vem o filho dele com, assim, uns 10 livros, né? Aí ele fez, não, meu filho, você vai levar 10 livros? Ele fez, não, eu vou levar. Ele fez, não, escolha aí, escolha dois. Aí ele fez, não, não quero nenhum, não. Aí deixou. Aí ele viu que era meio que uma birra, né? E disse, não, meu filho, escolha. Ele fez, eu não quero, ou eu quero todos, ou eu não quero nenhum. Ele fez, por quê? Ele disse, porque escolher é perder. Escolher é abandonar. E aí isso serve muito, assim, que eu que sou arquiteto, né? A gente vê quantas ideias morreram para que uma só sobrevivesse, né? Uhum. Quantas escolhas e quantas coisas eu tenho que abandonar para que uma sobreviva? Não dá para fazer tudo. Você tem que escolher o que é que você quer da sua vida. A gente está num momento, por exemplo, de finalização de ano. Quais são os seus planos para esse ano, né? Escreva. E, consequentemente, cada linha daquela que você escrever vai ter 10 ali que, para um sim, tem 10 não. Sim. Então, por isso que é doloroso. Porque a gente tem que ir abandonando as coisas. E tende a zero, Paula. As pessoas que vão entender isso. Tende a zero. Se você encontrar amigas suas, vai dizer, rapaz, Paula mudou demais, tá diferente, né? E reclamando, né? Ah, não foi que houve, né? Então, evoluir e mudar. Sim. Evoluir e mudar. Pois é. Eu acho que a psicologia, a psicoterapia, fazem muita diferença junto com a espiritualidade. Porque, às vezes, a impressão que eu tenho é que muito se coloca de responsabilidade da espiritualidade. Ah, porque isso aconteceu por conta disso, não. Mas que, às vezes, pouco se olha para dentro, né? Eu acho que a psicologia, ela vai lhe colocar para olhar, para ter autorresponsabilidade, para, às vezes, não se vitimizar. É difícil, porque a tendência, pelo menos por mim, assim, a tendência é de autovitimização. Poxa, mas. E aí depois, não, por que que eu tô nessa situação? Ou por que que eu entrei nisso? Enfim, eu acho que a terapia, ela auxilia muito nesse olhar para dentro mesmo e ir limpando, acho que ir limpando as lentes, né? A gente conseguir olhar realmente, de fato, com outras lentes. É verdade. E, assim, muito interessante você ter comentado isso, porque há um ano atrás, né, há exatos um ano atrás, há exato um ano, eu tava escrevendo sobre obsessão, e aí caí no tema, né? É, você vai decompondo o que é obsessão até chegar num ponto onde não tem mais outras pessoas, você fica sozinho no seu processo que a gente chama de auto-obsessivo. É você só. E a gente trabalha com obsessões, a gente sabe, muitas vezes você retira, né, quem está ali vibrando com você, seja espiritualmente, e a pessoa fica sozinha, ela com ela mesma. E os processos voltam, retornam, né? Então, se a gente for decompor tudo isso, a gente para no ser.
na individualidade. Então isso foi o que mais me motivou a eu entrar no curso de psicologia, porque esse processo o trabalho da gente vai só como, vamos dizer assim, como médio, né, talvez a gente vá só até aqui, como médio desobsessor. Mas existe um processo interno que ele é individual. E até o terapeuta, não é ele quem vai dizer faça, não. Ele vai facilitar para que a gente chegue com nossas próprias conclusões e nossa própria consciência a dizer assim, ó, eu não posso mais varrer isso para baixo do tapete. Sim. Eu tenho que enfrentar, tenho que ir para cima, Uhum. né? Então a terapia, ela é fundamental para isso. Fundamental, porque ela faz parte daquela segunda coisa que eu falei, né? Aquele segundo princípio da consciência, que é o autoconhecimento. Sim. Senão, se eu não me conhecer, aí como você falou, a culpa, o meu ego vai dizer assim, ah, não, é do outro. A culpa é do outro. A culpa é das estrelas, né? Uhum. Citando a história. A culpa é de Deus. Sim. Quantas vezes a gente não tem quem culpar, vai culpar quem? Deus, Sim. Sim. né? E o processo de adoecimento? Eu tenho 2 perguntas. Uma é Sim, sobre a obsessão, que você explicasse o que é a obsessão em termos até físicos, vibracionais, como é sim. que eu puxo essas energias, se eu puxo, se enfim. E se a doença, se esse processo de materialização da doença tem relação com isso, com essa auto-obsessão, com esse, enfim, com às vezes essa desconexão, algo que já aconteceu, ou que, enfim, ou que é de outro momento. Sim. Bora lá. A obsessão é um processo físico, químico, emocional, né? É, ele é físico por quê? Porque a gente encontra ressonâncias. Como eu falei, nós vamos tender a entrar em bolhas, sejam elas bolhas ideológicas, bolhas sociais, seja ela uma bolha emocional, seja ela uma bolha epistemológica. Eu vou sempre querer estar perto das pessoas que concordam comigo, que têm a mesma opinião, né, que têm a mesma opinião política. O algoritmo do Instagram faz isso, né? Isso já pega e já. Aí você fica com a impressão, olha aí como isso é. A gente pode até voltar nisso depois. Olha como isso é perigoso. Você fica com a impressão de que o mundo todo é assim, porque as notícias que chegam para você são aquelas que você vai curtir e vai gastar seu tempo lendo. Se você é de direita, só vai chegar coisa da direita. Se você é de esquerda, só vai chegar coisa da esquerda. E aí você fica com a impressão de que o mundo, isso aí é uma chamada bolha ideológica. Você entrou numa bolhazinha ali, acabou-se. Você só conversa com pessoas daquela. Isso é perigosíssimo, Sim. porque, enfim, não vai fazer com que você se enfrente aquela sombra que você tem que enfrentar. Então, a obsessão, ela é isso. A primeira, ela é física porque a gente vai ter uma ressonância. Então, as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto, as coisas que eu como, tudo aquilo que faz parte de mim, vai gerar uma vibração do meu corpo, da minha mente, do meu espírito para quem está ao redor, né? Então, as pessoas que vão vir para perto de mim são justamente aquelas. A gente faz esse comparativo com obsessão, eu chamo de obsessão intervivos. Existem vários níveis de obsessão, não é vou citar essa e vou citar mais duas. A obsessão intervivos é essa, entre nós, a gente está se obsediando. Ah, André, é só o que tem muito casal que é assim. Tem muito marido e mulher que são assim, são obsessores entre si. Sim. Um tá ali para machucar o outro, eles não conseguem e ficam nesse processo, né? Presos muitas vezes a questões que a gente nem conveniências sociais talvez. Mas
se eles estão ali juntos, talvez precisem aprender um com o outro, né? E nesse conflito aí, né? Saia coisa legal. Sim, porque se olhar para essa dor, para esse conflito, eu posso, de repente, mudar algo, Com né? certeza. Ninguém, Paulo, entra na vida da gente à toa. Ninguém. A gente tende a afastar as pessoas que nos fazem mal, porque a gente coloca a culpa nela e sai de perto. Mas tem determinados relacionamentos que a gente não consegue fazer isso. Assim, e família é uma delas. Eu não consigo fazer isso com meu filho. Eu posso até fazer, mas as próprias leis sociais não me deixam, Uhum. não é? Eu posso fazer isso com meu pai, com minha mãe? Não, eu tenho que estar perto, Sim. né? Por isso que existe tanto problema de família, porque a gente não erra de endereço. Um filho não erra de endereço. Ele pode mudar de endereço, mas ele não erra. Uhum. Então, as pessoas entram na nossa vida para isso. Elas geram situações dentro da nossa vida para tirar o que a gente talvez tenha de pior, né? Se você preste atenção, né? Quando a gente é ferido, alguém diz alguma coisa com a gente que a gente não gosta, aí você vai querer se defender de alguma forma, né? Aí, quando eu coloco isso para fora, o que é que o ser consciente faz? Eu coloquei isso aqui para fora, essa raiva para fora. Tudo bem. E agora? Tá aqui. Me magoou outra pessoa. Você é mais claro. Uma pessoa lhe xingou de alguma coisa ou disse alguma coisa que você não gosta. Aí você diz para ela as verdades, vamos dizer assim, na cara dela. Aí você cuspiu, né? Colocou para Vomitou fora. ali. Aquilo ali lhe fez mal. E tá fazendo mal ainda. Aí, mas ela tá aqui. Aí você começa a enxergar aquela situação de fora. Eu posso fazer duas coisas com isso. Eu posso chegar para essa coisa, dizer: ó, isso aqui é o mesmo, ela merecia, era verdade. Isso aqui tá certo. O que é que esse negócio aqui faz? Ele entra de novo. Ele vem para dentro de novo da gente. Essa situação que a gente faz é uma situação de orgulho, é dizer: eu sou assim, é assim mesmo e ela mereceu. Então, quando acontecer de novo, o que é que esse teste fez com a gente? Não funcionou, vai acontecer outro. Qual é a outra situação quando eu pego aquela coisa? Quando eu pego aquela coisa, eu começo a enxergar ela. Aí digo assim: cara, isso não pode me ferir. Tem algo dentro de mim que está me fazendo refletir sobre isso, que é o que você falou sobre a teoria do espelho, né? Uhum. Eu estou me espelhando nisso, tem algo aí. E para eu me espelhar disso é porque tem alguma verdade que ela me falou. Por isso que eu me feri. Quando alguém diz alguma coisa pra gente que não é verdade, você não tá nem aí, isso tá certo, beleza. Você nem liga. Mas se você ligar, se você se incomodar, é porque tem alguma coisinha que você precisa tratar, Uhum. né? Eu lembrei agora do julgamento de Sócrates, né? Que ele foi julgado de uma forma muito, mas muito... os estudantes de direito estudam muito esse julgamento, né? De forma tão injusta. E aí, no final, a esposa dele fez assim: mas Sócrates, você foi julgado. Aí ele fez: sim, fui julgado, e eu fiz de tudo para não ser. Aí ele fez: mas ela disse: mas você foi julgado injustamente. Ele fez: e você queria que fosse de uma forma justa? Cara, meu Deus, que reflexão tem em cima disso, né? Ele completamente impávido com a situação dele, né? De uma forma linda, né? Ele sai daquilo ali, né? Dando uma tapa na cara da sociedade e da justiça de uma forma geral. Mas quando eu pego essa situação
e ressignifico ela e digo, isso não vai mais acontecer. O ser consciente trabalha dessa forma, se analisando, olhando, analisando os seus reflexos, né? As suas reações. Eu não vou mais fazer isso. Eu não quero mais ser assim, eu não quero fazer mais isso. É interessante. Esses dias eu tive um sonho que eu tava numa situação e de repente veio exatamente isso, assim, como se eu saísse desse lugar que eu tava, viesse, sei lá, viesse para um lugar mais alto, sei lá, e eu via 4 situações que aconteceram na minha vida, 4, assim, desse alto, disse, pum, aí veio de onde surgiu algo da minha história, exatamente as 4. E aí eu, poxa, faz sentido, é isso. E aí levo para terapia. E são situações que mexem, e que às vezes você vai cair novamente, e não aprender aquela lição, né? Eu acho que a vida vai mandando, vai mandando. Vai mudando É, o, o endereço. o endereço, mas vai mandando. E que interessante, né? A gente poder ter essa percepção, sair desse lugar, acho que do ego mesmo, né? Desse lugar egoico, e conseguir ter essa percepção maior. É porque esse passado, é, a gente não consegue mudar ele. Ele já se consagrou, ele já aconteceu. Mas o que eu posso mudar é o que eu entendo dele, né? Esse é um termo muito usado, né, nas terapias, que é chamado ressignificação. A gente, eu faço algumas hipnoses, né, com alguns pacientes, algumas pessoas. E aí, o que é que a hipnose faz? Ela lhe leva, né, através de um processo de regressão, consciente, né, e guiado. Você vai guiando essa consciência que está aqui hoje, né, sofrendo de coisas que estão lá no passado e estão refletindo no agora. Aí você leva, conduz essa pessoa para lá. E aí, como você acontecer, é exatamente como você descreveu. A pessoa fica vendo a cena de fora. Ela vê a cena de outro ângulo, de fora, como um espectador. E aí ele ressignifica assim, pô, não foi assim desse jeito. Porque você concorda, Paulo, que quando a gente tá olhando a coisa de fora, a gente vê melhor, né? Uhum. Por exemplo, eu sou arquiteto. Eu não posso projetar um aeroporto de dentro para fora. Eu tenho que olhar o todo, né? Eu tenho que olhar de onde vem o vento, eu tenho que olhar qual é o tamanho da pista, tenho que olhar as condições do sol, o relevo, né? O solo. Você tem que olhar tudo. E aí você começa a ver, bom, o público vai entrar por aqui, vai sair por aqui, as bagagens vão vir. Aí você começa, né? Olhar a coisa de cima. O arquiteto ele tem que olhar de cima, ele é o maestro da coisa. E aí depois você vai se focando, mas a gente não pode. Se eu estiver de um aeroporto querendo entender como é que ele funciona todo, eu só vou ver aquela coisinhas ali. Então, quando você sai, que vê a cena de fora, aí você ressignifica ela. E dizendo, poxa, isso não é mais para me machucar. E aí você resolve aquela situação mental, né? E vem para cá. É assim que se resolve a autoobsessão. Hum. Fechando aquela pergunta que você fez. Agora, há pouco. Resolve-se a autoobsessão assim, porque você está se auto-machucando. Tem uma coisa que é, que é punk, Paulo, que é chamada culpa. Eu falei disso na palestra Na sexta-feira sexta. agora. A culpa é terrível. Sim. Terrível, terrível. Se a gente não entender de onde ela vem, por que que ela se instaurou em nós e o que é que eu posso fazer, a gente vai se martirizando. A gente vai se autoflagelando.
a gente vai se alimentando ruim. Vai encontrando Vai formas encontrando de se formas sabotar, de se automachucar. Isso. inconscientes de se automachucar. Eu quero me machucar, eu quero machucar meu corpo, eu quero me inflamar, Uhum. eu quero ter raiva, lembrei agora do Auto da Compadecida, eu quero ter raiva, né? Sim. Então, são essas coisas que vão adoecendo a gente, vão Sim. adoecendo em cima daquilo que eu não consigo abandonar para seguir Uhum. para frente. Por isso que você fala que no processo ali da desobsessão, né, no tratamento mais espiritual, só se consegue chegar a um determinado ponto se a pessoa não tiver consciência e não quiser também mudar. É isso? É, porque é assim, como eu falei, a obsessão ela é um processo físico, porque as pessoas que estão vibrando com você vai estar junto. Então, no lado espiritual, isso acontece também. Certo. Se eu estou vibrando na vitimização, digamos, eu sou um coitado, as coisas não dão certo para mim, vai encostar ao seu lado pessoas dessa mesma forma, que vai vibrar naquela frequência. E aí você começa a cair. Isso, né, entra em ressonância, é como aquela ponte que vai entrando em ressonância, um dia ela rompe. Acontece isso muito com a depressão. A depressão é um processo que causa uma apatia, mas ela começa de uma tristeza, de Uhum. uma pequena decepção com alguém ou com algo. E aí você entra num processo de tristeza, né? A tristeza vai aumentando, depois vira uma melancolia. Daqui a pouco você tá de uma forma que você não consegue sair de casa mais. E a entidade, a quantidade de entidades que vão vibrando com aquilo ali vai só piorando a coisa. Então, o processo obsessivo, desobsessivo, é você tirar essas pessoas. Você tira essas pessoas daí. Aí ele melhora. Aí, agora vamos pro cerne. Por que que você se decepcionou? Uhum. Porque se essa decepção continuar e essa tristeza continuar, aqueles que a gente tirou vai vir mais. Vão colar de novo. Então o processo retorna todinho. A cura não foi feita por completo. Entendeu? Entendi. Então, por que que você se decepcionou? Então, o problema agora é um problema psicológico. Entendi. Por isso que eles caminham lado a lado, Com né? certeza. Você precisou desaprender alguma coisa para ser quem você é hoje? Isso é algo que acontece. Caramba, que pergunta, não. Que Porque eu, pedrada, viu? no meu caso, às vezes eu vejo, caramba, Eu preciso pensar. Nunca ninguém tinha feito essa pergunta pra mim. você geralmente é uma pessoa que traz muito conhecimento, assim, de várias áreas, que é até difícil, às vezes, acompanhar. Filosófico, da ciência, da medicina, da espiritualidade. E às vezes a gente precisa quebrar, sei lá, padrão de pensamento mesmo. Para entender tudo isso e conectar os pontos, né? Então, ou seja, você aprende muito, lendo, estudando, enfim. Mas desaprender algo para aprender coisas novas. É, por que que por que que vem a dificuldade? Porque eu entendo o processo de aprendizado como algo sempre complementar, né? Para que ele seja crescente e seja contínuo. É, aquele exemplo que eu falei da casa é
Qual é mesmo da casa? Aquele que você tem que respeitar as pessoas que estão dormindo ainda, Tá. né. É uma coisa que eu também vim aprendendo com o tempo. Eu sempre fui muito rebelde, tenho passados de dissidência, passados que eu digo até de vidas, né. Já fui expulso de colégio, né. Tenho problemas com algumas normas, algumas coisas engessadas, eu tenho problema, né. Então, por exemplo, eu nunca serviria o exército, eu acho que eu vivia preso, eu acho. Não dava não. Eh, e cada vez mais que eu, eh, cada vez mais que eu entro em contato com uma consciência superior minha, seja através de de processos meditativos ou de uma incorporação, por exemplo, de um mestre, alguém mais sábio, né, eu procuro entender como eles agem. E cada vez mais eu desaprendo sobre o tempo, sobre o tempo que às vezes eu acho que tem que ser meu. Cada vez mais eu aprendo, vamos dizer assim, que esse tempo ele é relativo para todos. É, em religião isso chama-se proselitismo. É como se você quisesse convencer as pessoas de que você está certo. Cada vez mais eu desaprendo sobre isso. Cada vez mais eu entendo que as pessoas têm o seu processo. Nem todas as pessoas vieram ao mundo, encarnaram para expandir sua consciência. Tem muitas pessoas que vieram viver a 3D, vieram viver a materialidade. A Terra é um verdadeiro laboratório para pessoas, para seres muito iluminados, mestres, né, que vieram a nós. Poderia citar vários aqui. Jesus talvez seja o nosso maior expoente, mas também a Terra é um laboratório para encarnações de pessoas que estão pela primeira vez encarnadas como humanos. Uhum. Olha que discrepância é. Você pega um ser como um Buda, né, como o Siddhartha, como o próprio Gandhi, né, Madre Teresa, você olha assim a vida completamente devotada e dedicada ao próximo. Mas você vê pessoas que também estão num processo de eh vivendo de uma forma mais animalesca, vamos dizer assim, né. Uhum. E a gente precisa entender que cada pessoa é aquela, então eu não posso estar, por exemplo, esse podcast, vai ter gente que não Não conecta. não entende, não bate. Uma conversa muito estranha. É, não, isso é papo de doido, né. Então assim, não, a gente tem que ter essa consciência, tá, de que a gente tem que estar junto da nossa tribo. Sim, sim. E até a religiosidade, como você falou, faz isso, né? As religiões, cada uma tá ali pensando, tá na sua egrégora, tá ali pensando É, daquela mesma forma, e todo mundo o próprio seguindo Jesus, esse. Jesus teve 6 irmãos, né. Ele teve 6 irmãos. Então, qual desses irmãos seguiu ele dentro do apostolado? Imagina, olha, imagina você crescer, ser seu irmão mais novo, ele era o primogênito, você ser o irmão mais novo, eu tenho meu irmão é 2 anos mais velho que eu, aquele da lagartixa. Meu irmão é médico, é mato. Meu irmão é considerado meu segundo pai, né. Então ele sempre me guiou ali, a gente sempre esteve junto.
Eu digo sempre que uma das cinco coisas que me levaram para ser uma pessoa. Eu não estou dizendo que eu sou iluminado, não, mas que eu sou uma pessoa que me levaram sempre para o caminho do bem. Uma delas foi meu irmão. Então, os meus pais, o meu irmão, a religiosidade, o estudo e uma coisa chamada esporte. O esporte, né? É, esporte sempre me guiou, sempre. Quantas vezes, até hoje, você quer se alimentar melhor para performar? Uhum. Quantas vezes a gente deixou de beber porque no outro dia tinha jogo, Isso. Hum. né? Quantas vezes a gente. Mas meu irmão estava sempre ali. Agora, imagina o cara ser irmão de Jesus. Nascer perdão, na mesma casa e ver aquele ser, né, tão evoluído. É porque a gente tem uma imagem diferente de Jesus do que está na Bíblia. Às vezes, quem é estudioso da Bíblia vai ver Jesus ali naqueles 3 anos. Quarta-feira, por exemplo, agora a palestra lá vai ser o tema da palestra Jesus, né? Hum. Então, eu não vou falar de Cristo, não, eu vou falar de Jesus. São seres diferentes. Antes. É, mas imagina a gente crescer ao lado desse cara. Então, qual daqueles irmãos conseguiram dizer assim, não, eu vou ser seu apóstolo, vou ficar com você, né? Nenhum. Nenhum. Por quê? Porque não era o momento deles. Não era o momento do sacrifício, não era o momento do abandono, não era. Não, cada um tem o seu, né? Tem uma passagem de Chico que é muito triste, né? Não sei se você já leu o livro de Marcelo Souto Maior, que também tem um filme, né? Que é As Vidas de Chico. Ah. Lembra do filme? Uhum. Que é muito. Olha, aquilo ali, eu caí num choro, que é a família dele, né? Diz assim: ó, Chico, a gente não aguenta mais, não. Você aqui, esse povo aqui de madrugada, de 3 horas da manhã já fazendo fila aqui em casa, a gente não aguenta, não. O pai já querendo cobrar, né? Ó, se cada um trouxer uma galinha, né? Não entendia, pô. Eu, não, pô, não posso. E aí, de madrugada, pra essa cena, pô. De madrugada, ele indo pra estação, né? De Pedro Leopoldo, indo embora, assim. De madrugada, ninguém na estação. Ele com a malinha dele, indo embora. E foi pra Uberaba. Mas aquilo é um exemplo, assim, de que as pessoas não vão seguir porque, sei lá, porque não é o tempo delas. Às vezes não consegue nem compreender. Exato, exatamente. Eu ia perguntar uma coisa e esqueci. Tá, lembrei. E aí, o do desaprender? Isso, né? É, Do tempo. exatamente. Eu venho desaprendendo em relação ao que eu achava que era certo, que as coisas eram mais lineares do que a gente imagina, eram mais Uhum. cartesianas. Uhum. Eu acho que o ser humano, de uma forma geral, tem que desaprender isso, Sim. que a espiritualidade ela é mais exponencial do que a gente imagina. André, e estar com você, né? Eu acho que todas as pessoas que conseguem estar com você. Tem até uma coisa que você falou ali da hipnose, e eu lembro que um dos atendimentos que você fez comigo, acho que não sei se você lembra, mas foi com hipnose. E foi muito legal, assim, porque foi exatamente lá no trauma, eu olhei na tela, e aí depois disso mudou, assim, o meu comportamento em relação a isso, que era até um medo, mudou. Mas, voltando para o assunto, você emana uma frequência diferente, uma vibração diferente. Você pode dizer, ah, não, mas sim, você tem algo que é diferente. É, e como que é isso? A pessoa nasce, a pessoa nasce assim, ela se torna.
você vai elevando essa vibração, existem rituais, rotinas. Se a pessoa disser: "Quero modelar André, quero ter esta vibração dele", como que ela consegue? Não a de André, né, mas Paula, eu me vejo mais comum do que você possa imaginar, né. Eh, eu sempre procurei a normalidade. Essa talvez seja uma das minhas missões. Como eu falei para vocês, eu já vivi a dissidência e ela é muito dolorosa. Então, existe um existe um caderno da livro A República, né, que esse mito ele é muito conhecido, mas eu peço licença para citá-lo, que chama-se O Mito da Caverna, né, de Platão. Então, dentre vários e vários ensinamentos que tem ali, tem um que talvez se enquadre no que você perguntou. A As pessoas que viviam dentro daquela caverna, elas viam sombras, eram lapsos, né, você até chamou de véu. E a palavra revelar ela é muito linda, né, porque revelar quer dizer tirar o véu, né. Mas, as pessoas viviam dentro daquele canto com pouquíssima luz, né, um ambiente insalubre, e tem um determinado brother lá que ele resolve sair. Ele resolve sair e ele sai escalando, né, caindo, é uma escala muito difícil. Tem até um livro de André Luiz também, que é que é daqui a pouco eu lembro o nome dele, que fala também do peixinho dourado que sai do poço, e tal. Eh, mas esse cara sai e esse cara vai ver o mundo, então ele vê a luz, vê o sol, vê as cores que não se via lá dentro daquela caverna, ele vai vislumbrar as coisas. E depois daquele processo ali, que é um processo de expansão de consciência, porque ele tá em um mundo diferente daquele tá, parece outra dimensão. Pô, esse cara volta, bicho. Esse cara volta. Ele volta pra avisar. Ele só e volta o caminho também caindo, tal, tal, um caminho doloroso da volta. E ele diz: "Ó", aí ele vai dizer como é o mundo lá fora, uma porrada de coisa. Sabe o que é que as pessoas fazem? "Tu tá doido, cara. Tu tá viajando, tu fumou maconha estragada, pô". não existe. É. Então, eh a normalidade é também uma busca, para que a gente não saia do não saia dessa talvez dessa missão que a gente tem de fazer. Eu sempre falo que o caminhar do ser humano é um caminhar moral e um caminhar intelectual, né. A gente tem que ir caminhando, lentamente, moralmente, espiritualmente e intelectualmente também. Não adianta eu ser um cara extremamente inteligente sem ser sábio. Né? Não adianta eu ter muito conhecimento sobre determinados assuntos e ser um crápula, ser uma pessoa má. Então, a vida vai fazer com que a gente vá, vá galgando esses dois eixos de forma muito gradual. Então, assim, eu não realmente não me vejo eh, como você descreve, não me vejo. Eh, Tiveram algumas coisas que me ajudaram muito, né, uma delas foi o que eu falei, o próprio berço a qual eu nasci, né, o próprio respeito que eu tenho com as religiões, com o evangelho que você citou, né, então eu procuro estudar muito o evangelho, entender o que é que aquele mestre nos queria dizer, né. Eu acho que o espiritismo ele trouxe uma releitura muito interessante, e além obviamente das outras coisas.
Mas existe uma coisa que foi fundamental para mim. Eu até comentei isso com alguém. Acho que foi com o professor Cid. Não sei se ele tá ouvindo, se ele vai ouvir, né? Mas eh, a gente tava pedalando e eu falei isso a ele, ó. Bati uma pelada todo sábado lá no Clube da Caixa com os amigos. E a pelada começava mais ou menos umas 4 horas da tarde. Então, como eu trabalhava de manhã, eu saía de 2 horas da tarde do escritório mais ou menos, que era quando eu fechava o escritório, e eu não ia almoçar porque eu me sentia muito cheio. Aí eu tirava direto para jogar essa bola. E eu chegava mais ou menos 1 hora e meia mais cedo do início. Então, todos os sábados, quando eu chegava, eu ligava o som, ou se eu fosse de moto, eu saía, tirava ali um tempinho e ficava mais ou menos 1 hora sem nada. Uma vez você falou uma coisa assim você disse assim, o luxo hoje a frase é sua. O luxo hoje é tá off, né? Desconectar O luxo hoje é estar desconectado. Então, na época não tinha telefone, mas não tinha internet, né? E aí eu ficava 1 hora off no meio do mato. 1 hora e meia off. A princípio parece ruim, você vai ficar 1 hora e meia sem fazer nada. Mas aquilo ali me deu uma lucidez, né? Eu entrei em processos meditativos que eu vi muito, aquilo ali foi muito importante para minha mediunidade. Então a pergunta que você fez é assim, André, você já nasceu assim? Não, a mediunidade é algo que o próprio Allan Kardec chama de faculdade mediúnica. Todos nós precisamos desenvolvê-la. A mediunidade é um sentido diferente. Lembra que eu falei aqui, o primeiro princípio da consciência chama-se a percepção, né? Então, como é que a gente percebe o mundo que está ao meu redor? Eu percebo através de 5 sentidos. Percebo através da visão, da audição, do tato, do paladar e do olfato. Então, a mediunidade é um sexto sentido que você vai desenvolver que está aí. Está na gente aqui. Tá aqui, né? Tá no coração, tá na pineal. O mundo não quer gente desperta, não. Gente desperta não compra, não, gente. Não dá grana, não. Isso. Gente desperta não tem 12 pares de tênis, nem 32 calças, nem 7 relógios, nem... Essa galera vai dando valor a outras coisas, a outros princípios. Isso está... Se, se espalhar, é outro sistema sociopolítico que a gente vai precisar. E logo, logo vai ruir aí outras coisas, mas não vamos entrar nesse assunto, não. Mas o que eu estou querendo dizer é que aquela percepção que eu comecei a ter do mundo partiu através de maior do mundo, passou através de uma meditação. Meditações disciplinadas, semanais, de 1 hora. Todo sábado eu ia para dentro dos matos. Ali, quem conhece o Clube da Caixa ali no Ipiranga sabe, né? Eu ia para ali. E aí eu comecei a ver coisas, galho quebrando. Aí começou. Ia na casa de todo mundo mentalmente, fazia orações, Aquilo foi muito importante para mim. E durante anos. Então, a meditação é uma dessas ferramentas Sim. que a gente pode utilizar para desenvolver essa conexão, aumentar essa vibração, essa frequência. É Eu isso? digo que é 50%. Os outros 50% é você pegar essa sua expansão e agir sobre ela. Porque senão, Paula, processo de expansão de consciência vira adoração sem proveito. Eu sou um cara expandido, sou um cara consciente no mundo e só. Guarda aquilo ali. Então, aquele brother que saiu lá da caverna, ele volta, pô.
essa é a frase máxima do espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Porque você precisa agora botar os pés no chão e tentar puxar quem quer, quem está arrependido, né? Quem não aguenta mais. Pô, quantos da gente não aguenta mais? Pô, você olha, eu não aguento mais, cara. Não aguento mais, eu não aguento escutar, eu não aguento ir mais para esse meu trabalho, eu não aguento mais um ano, mais. Então, muitos de nós estão nesse automático, né? Que você falou há pouco. Ah, não aguenta mais, pô. Uhum. Então, se não aguenta mais, não, tem alguma coisa a mais aí, né? Isso. E aí você parte do princípio que se você tem acesso a um conhecimento, enfim, a uma posição, de repente, que outra pessoa não tenha, é importante ir lá e dar a mão e trabalhar para isso e trazer e resgatar de repente e fazer com que a outra pessoa se sinta bem. Não só a caridade, não só pelo lado financeiro, por exemplo, né? Mas pelo lado de você servir. Servir se vendo semelhante também, É, né? é até uma frase platônica, socrática, né? Uma das falências do ser humano, ele dizia, é você não compartilhar o que se sabe. Não compartilhar o que se sabe. E a caridade, ela é uma ação. E a ação é aqui, é na 3D. Uhum. A ação é na matéria, a ação é no dia a dia. É na sopa que você vai distribuir, né? Como a gente estava falando há pouco, não adianta, né? Ah, vou expandir a consciência e tal, e Só virar um iluminado. virar um iluminado, né? E- Virar estrelinha. Isso. Uhum. Não é nossa função. A nossa função, ela é muito mais além, mais uma vez eu digo, muito mais além do que o nosso ofício. A, a filosofia cristã é uma filosofia de servidão. Eu não Uhum. estou dizendo que é, por favor, desconecte ou despluguem, né, o cristianismo da filosofia cristã. Às vezes tem coisas diferentes. Mas o cerne da filosofia cristã é uma filosofia de servidão. Você é feliz porque o outro está feliz também, Sim. né? E o intuito desse podcast foi justamente poder trazer temas, às vezes, que são disruptivos, que são, para algumas pessoas, estranhos mesmo, com temas, às vezes, de vanguarda, mas que possa servir para o outro, de alguma forma, né? De despertar, de... Enfim, então, é um podcast que eu quero trazer pessoas como você, que tem uma visão mais ampla, e médicos, e nutricionistas, profissionais de saúde que consigam trazer movimentos ou, enfim, tratamentos que não são convencionais para que a gente possa sair um pouquinho dessa caixa que a gente foi colocado de repente ao longo da vida. Eu gostaria de agradecer sua participação. Foi ótimo. Acho que tem que marcar outros, né? Porque tem tanta pergunta, de 1000 foram para Ah, vamos sim. umas 10. Difícil escolher. Obrigada, André. Eu que agradeço, Paulo. Agradeço imensamente. Estou à disposição também, né, para tudo, para qualquer assunto. Aí a gente pode estar junto aí, né? Se nutrir com consciência. Obrigada. E para você que assistiu o podcast e fez sentido para você, compartilha com alguém que esteja precisando desse tema.